Contador, empresário contábil e especialista em contabilidade empresarial e consultoria contábil. São mais de 160 clientes na pessoa jurídica, 300 clientes na pessoa física, 1/3 deles clientes na área da saúde. Foi presidente do SESCAP, presidente também do Conselho Municipal do Trabalho, do Conselho Fiscal da CMTU e também foi perito trabalhista da Justiça do Trabalho. Seja bem-vindo, Jaime Cardoso, da Vitória Consultores Associados. Muito obrigado, sempre uma honra estar aqui com vocês. É a primeira vez que estou participando, mas com certeza uma honra muito grande. E a primeira de muitas, com certeza, né? Sem dúvida alguma. E hoje, Jaime, nós vamos falar de um assunto, olha, acho que muita gente desconhece, né? Sim. Um assunto tão importante, né, para o empresário, né, principalmente para o nosso público que é o dentista, né, que é a questão da contabilidade, né, de reconhecer os seus enquadramentos, seus impostos, né, vamos falar de bastante coisa, né? E seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite. E começando por uma dúvida muito comum, até mesmo para os dentistas que vão iniciar a carreira, né? Nós temos muitos seguidores já nas nossas redes sociais também, que são alunos de graduação na área de odontologia. E a dúvida é a seguinte: vou começar as minhas atividades como pessoa física ou pessoa jurídica? Muito bem. Normalmente, quando eu recebo lá o empresário iniciante, vamos chamar dessa forma, né? Porque o dentista que tem um CNPJ ou que pretende abrir um CNPJ é um pretendente a ser um empresário no setor da saúde, né? Normalmente, quando ele chega à nossa empresa, ele já chega com a ideia fixa, porque recebeu a indicação de algum amigo que é melhor abrir uma empresa. Mas nem sempre é assim, né? A gente tem que analisar diversos fatores antes de tomar essa decisão se é melhor realmente abrir uma empresa ou continuar trabalhando como pessoa física, se utilizando o livro caixa, que permite a dedução de várias despesas ali do consultório médico enquanto pessoa física, né? Certo. Mas é uma decisão realmente importante, porque o que tem acontecido hoje no cenário tributário brasileiro, né? Então, imposto de renda pessoa física, que é o que todo mundo treme na base quando ouve falar, principalmente quando recebe uma notificação da Receita Federal, sim, ela vem aumentando gradativamente todo ano. De 2019 para o último ano que nós temos o levantamento da Receita Federal, porque ela libera agora, em outubro, os números referentes a 2022, que é a declaração que foi entregue em 2023. Então, lá de 2019 até 2022, o aumento em notificações por pessoas que caíram na malha fiscal ou na malha fina da Receita Federal, popularmente chamada assim de malha fina, ela aumentou praticamente 30%. Então, é cada vez maior o número de pessoas que têm caído nessa malha fina ou malha fiscal. E você acha que cai pelo número de pessoas? Agora, aumentou mais a questão do olhar, da fiscalização? Ou isso sempre foi assim? Ou talvez as pessoas estão deixando rastros aí que antes não deixavam? Acho que é uma combinação de todos esses fatores, tá? Porque nós temos um grande problema tributário no Brasil, que a Receita Federal ela não atualiza a tabela do imposto de renda, né? A tabela do imposto de renda é aquela tabela que define o valor que vai ser descontado do salário do funcionário, que vai ser descontado do prolabore do administrador da empresa, de todo o rendimento tributável. É devido ao imposto de renda retido na fonte. Uhum. Essa tabela não é corrigida desde 2010. Então, nós estamos há 13 anos sem correção dessa tabela. Isso impacta o quê? Somente nesse ano agora, de 2023, o número de contribuintes aumentou de declarantes de imposto de renda, aumentou em 30%. Por quê? A renda vai aumentando de acordo com a inflação, né? De acordo com as negociações salariais entre sindicatos patronais e de empregados, vai aumentando. O próprio salário mínimo também vai aumentando. Então, a renda, ela inevitavelmente vai aumentando. No entanto, a tabela não se corrige. Como a tabela não se corrige, há uma retenção de imposto de renda na fonte dessas pessoas, desse trabalhador ou até mesmo do próprio empresário. E aí, ele que não era obrigado a declarar há 5 anos atrás, nesse momento agora passa a estar obrigado a declarar. Muitas vezes ele tenta fazer a sua declaração de imposto de renda sozinho ou com a ajuda de um profissional que não é tão preparado para elaborar aquela declaração e acaba caindo na malha fiscal. Então, esse é um dos grandes motivos porque tem aumentado o número de contribuintes que tem obrigatoriamente que declarar e também a ineficácia na elaboração da declaração de imposto de renda. E se a gente for colocar algumas diferenças para o pessoal entender, né, entre pessoa física e jurídica, quais são as vantagens, o que uma se sobrepõe à outra em relação a benefícios em fazer assim ou de outra forma? Essa é uma boa pergunta.
Inicialmente, se a gente falar somente em alíquotas diretas sobre o rendimento, você tomaria a decisão de abrir uma empresa, de abrir um CNPJ. Porque você vai pegar ali uma empresa que está iniciando as atividades, né, na área de saúde, ela vai começar lá, digamos, com uma alíquota inicial na casa de 6% a 7%. E aí você olha a tabela do imposto de renda para aquela mesma receita na pessoa física, a tabela aponta lá 27,5%. Então a pessoa acaba tomando uma decisão ali compulsivamente. Analisando aquele número, né? Exatamente, analisando esse número. Mas ela esquece que na pessoa física, enquanto profissional de saúde, ele pode se utilizar do livro caixa. Então o que isso quer dizer? Se nós estamos falando de uma empresa que fatura 30 mil por mês, ela vai oferecer a tributação R$30 mil por mês dentro daquela alíquota dela de 7%, 8%. Se ela tem um consultório na pessoa física, na qual ela tem 30 mil de receita, mas ela tem 12 mil de despesas que podem ser deduzidas no livro caixa, a base de cálculo vai ser de R$8 mil. Então, você diminui muito fortemente a base de cálculo do imposto de renda na pessoa física. O que vai diferenciar, então, é a organização desse profissional, não é mesmo? Exatamente. A organização, nesse momento, é tudo. E assim, continuando no assunto do imposto de renda, Jaime, mas mudando um pouco de personagem, a gente está falando, né, enquanto empresário, enquanto dentista, né? Mas a gente vê também bastante em relação aos pacientes, que os dentistas às vezes ficam meio perdidos em relação a como emitir essa nota, porque existe a questão da restituição que o paciente pode fazer em relação ao tratamento, isso pode trazer um problema futuro, que a gente sabe que existem clínicas que acabam não emitindo 100% daquilo que faturam, né? Então, quais os problemas que isso pode trazer para o dentista, né? Eu costumo até brincar nesse sentido que a impressão que dá é muitas vezes ele olha a fisionomia do paciente e fala: esse não declara imposto de renda, eu não vou emitir a nota fiscal para ele. Faz esse julgamento. Exatamente. Mas ele está esquecendo daquele detalhe que eu mencionei anteriormente, que é a tabela, né, progressiva do imposto de renda que não se corrige. Então, hoje, nós podemos dizer que um trabalhador que tem uma renda de R$ 2.300 bruto por mês já está obrigado a declarar imposto de renda. Então, uma renda muito baixa hoje já está obrigado a declarar imposto de renda. Então, alguns cuidados têm que ser tomados, e principalmente com relação a ele mesmo, o próprio profissional, pessoa física, né? Quando ele vai elaborar a declaração de imposto de renda dele, tem que tomar muito cuidado, porque a Receita Federal tem uma quantidade muito grande de dedo duro, né? Quem são esses dedos duros? São diversos, né? Então, ele tem uma clínica, ele tem lá uma maquininha de cartão de crédito, na qual ele recebe de todos os pacientes pelo cartão de crédito. Sim. A operadora de cartão de crédito e também de débito, PIX também, né? As instituições financeiras, elas obrigatoriamente têm que informar uma declaração para a Receita Federal chamada DIMP, que é a Declaração de Informação de Meios de Pagamento. Então, a Receita Federal ela já tem a informação com ela, e essa informação é trimestral, né, da DIMP. Então, ela já tem essa informação com ela de quanto aquela maquininha de cartão de crédito faturou. A Receita Federal já sabe. E aí ele tenta passar por cima disso e oferece a tributação uma receita menor do que aquela que a própria maquininha ou os recebimentos em PIX que ele fez estão demonstrando já para a Receita Federal. Então, a possibilidade desse profissional cair na malha fiscal é muito grande. Além disso, tem várias outras informações, como, por exemplo, hoje você compra um apartamento, né? Então, um apartamento, você vai registrar no cartório a compra desse apartamento. O cartório é obrigado a informar uma declaração chamada DOI para a Receita Federal, informando a essa operação quem comprou o apartamento, quem vendeu e o valor da operação. Então, a Receita Federal também já tem essa informação. Da mesma forma, as operadoras de consórcio, as operadoras de financiamento de veículos, qualquer tipo de financiamento, inclusive de imóveis também, já informam a Receita Federal os valores de prestações que esse mutuário paga das suas prestações. É que todo mundo tem que prestar conta, né? Não é só a pessoa física, não é só aquela empresa, é de quem comprou também. Então, é um fiozinho, você vai puxando, eles chegam na fonte, né? O fiozinho que nós chamamos. Por que chama malha fiscal? A malha ela é composta de vários fios. Olha só. Cada fio é uma declaração. A Receita tem hoje aproximadamente 48 declarações, ou que nós chamamos de obrigações acessórias, que são informadas das mais diversas formas, né? Eu citei algumas aqui. Sim. Então, todas essas informações compõem cada uma um fio que forma ali uma malha para filtrar
o rendimento, o que foi oferecido a tributação e o que foi recolhido de imposto. Então, eu até brinco que a Receita Federal é bondosa por todas as informações que ela tem. Ela pega leve. Ela poderia simplesmente autuar, mas diversos, talvez 90% das microempresas, empresas de pequeno porte, profissionais liberais da área de saúde, entre outros também. E uma curiosidade que eu tenho, na verdade, hoje a rede social ela pode atrapalhar também? A Receita ela pode levar isso em consideração? Ela não para iniciar um processo fiscalizatório, tá? Mas sim como forma de subsídio. Então, imagina lá um contribuinte que declarou para a Receita Federal que tem uma renda anual de R$30 mil. A Receita Federal tem informações de todas as que eu te falei agora, financiamento, consórcio, compra de imóveis e aí por diante, de que ele movimentou na conta corrente dele 150 mil. E ele está informando na declaração de imposto de renda dele apenas 30 mil. Ela busca nas redes sociais esse contribuinte, verifica lá que ele tem fotos tiradas na Torre Eiffel, por exemplo. Né? Dificilmente uma pessoa que tem uma renda anual de 30 mil, que vai passar um pouquinho mais aí de R$ 2.700, teria condições de viajar para a França, né? E de repente até usufruir de todos os passeios que lá oferecem. Né? Não, realmente, né? E é legal, assim, como, para quem está acompanhando já os nossos programas aqui, como que as coisas vão se conectando, né? No programa, em programas passados a gente conversou com o Gilberto, né? Que falou bastante sobre consultoria financeira, né? E a importância do planejamento, né? E assim, trazendo isso para o nosso papo de hoje aqui. Então, se o dentista contrata um contador para resolver todas essas situações, que foram inúmeros exemplos aqui muito bem colocados por você. Desde a abertura até a regularização, né? Ele não precisa entender nada de contabilidade, então. Não, de forma alguma. É importante que... é importante, até digo isso, que eu gosto de ser um professor mesmo de contabilidade, né? Nós não para esse profissional ser um contador também, né? Sim. Mas para ele cuidar, porque é na fonte que é gerada a informação. A contabilidade era simplesmente... A definição de contabilidade é registro de atos e fatos. Ou seja, um ato e um fato só pode ser registrado depois de ter acontecido. Então é importante que se cuide no momento, na hora que vai se criar o ato ou que vai se criar o fato. Então não que ele tenha que ser um dominador, um expert em contabilidade, mas ele precisa entender os preceitos da contabilidade para, na hora de tomar a decisão do que ele vai fazer, tomar a melhor decisão possível. Né? E é no Google que ele encontra essas informações, Jaime? Até encontra. O Google hoje é uma fonte muito rica de informação, né? E informações muito boas, inclusive. No YouTube também tem muitas informações. Mas o importante, eu acompanhei a entrevista com o Gilberto, né? Gilberto, isso. E o Gilberto é um profissional que é imprescindível para o profissional de contabilidade. Porque ele atua diretamente na fonte. Ele está lá direto orientando o cliente dele de como é que ele deve agir em relação ao seu paciente, como é que ele vai emitir a nota fiscal, como ele tem que emitir a nota fiscal. E esse trabalho já é praticamente um filtro para que a contabilidade seja bem feita. Nós, empresários de contabilidade, nós somos a ponte entre o empresário e a Receita Federal. Nós não queremos de forma alguma entregar nenhum cliente para a Receita Federal, mas o cliente tem que tomar os seus cuidados. Se ele não contrata um profissional como esse, ele tem que ser orientado. A gente não pode ter medo de passar para esse nosso cliente os riscos que ele corre de não fazer a coisa da forma correta. E se necessário, se possível, obviamente, aí a gente atua também nesse trabalho preventivo junto com o cliente. Sim. E o que o dentista perde, Jaime, se ele não conhecer um pouquinho de contabilidade? Dinheiro. Boa pergunta. Perde dinheiro, tá? Isso é notório. É impossível, se você não entender de contabilidade, que você não perca dinheiro, porque é ali no entendimento da contabilidade que você vai tomar a decisão correta da forma que você vai tributar o seu negócio. Entender bem quais são os tributos que incidem sobre o seu negócio, seja como pessoa física, utilizando o livro caixa, seja como pessoa jurídica. Né? Só na pessoa jurídica nós temos 3 formas de tributação: de um consultório médico, de uma clínica médica, de um consultório odontológico, né? E nós temos o Simples Nacional, temos o lucro real, temos o lucro presumido. Então você tem que analisar 4 fatores na hora de tomar a decisão de como você vai tributar a sua atividade. O dentista tem que estar muito atento a isso, né?
ele tem que analisar livro caixa, ou seja, quais são as despesas que ele tem, que ele pode jogar no livro caixa, fazer uma simulação de qual seria a tributação dele enquanto somente profissional liberal, autônomo, Sim. e também conhecer a tributação no lucro real, no lucro presumido e no Simples Nacional. E o dentista, agora uma dúvida aqui. O dentista, ele pode atuar de forma simultânea, sendo pessoa física e também jurídica? Não sei se... Pode. Inclusive, nós já temos alguns casos assim que nós estamos atuando, tá? É um pouco estranho, né? Pouco estranho quando você fala, eu tenho um consultório aqui na Avenida tal, número tal, no CNPJ, e tenho também um alvará de licença nesse mesmo endereço. Não é permitido. A prefeitura da cidade liberou o alvará de licença dos dois, tanto da clínica, CNPJ, quanto também do profissional liberal. E na legislação federal não existe nada em contrário em relação a você exercer as duas atividades. Você pode ser empresário e pode ser também um profissional liberal autônomo. Agora, você tem que ter alguns cuidados, né? De repente você atende um paciente, emite uma nota fiscal, e aí ele vai passar o cartão de crédito dessa nota fiscal. Aí ele passa no cartão de crédito da pessoa física, mas emitiu a nota na pessoa jurídica e aí passa o cartão. Organização, a gente não falou disso, né? Planejamento, né? Então tem que se organizar muito bem, mas se ele tiver a destreza de se organizar, perfeitamente, ele pode usar o regime híbrido, que é o que nós chamamos, né? Sim. Simultaneamente como pessoa jurídica e como pessoa física. Mesmo porque esse profissional mesmo, ele pode prestar um serviço para outro dentista, para outra clínica, né? Exato. E aqui entra um assunto também quanto aos dentistas que são gestores, que têm ali a sua clínica e que contratam outros dentistas. A gente ouve muito também das diferentes modalidades que a gente encontra, né? Então, esse dentista, empresário, no momento de contratar esse profissional, esse prestador, se ele é pessoa física ou se ele é pessoa jurídica. O que você tem para falar para esse público em especial, Jaime? Para esse dentista que é empregador de outro dentista? Legal. É uma boa pergunta também. Olha, é estrelinha. Boa. As duas modalidades, tá, são vantajosas, eu diria assim. Tudo depende da forma como ele atua. Se ele atua como clínica médica, por exemplo, o ideal seria ele contratar esse profissional por pessoa jurídica. Certo. Porque senão ele vai ter uma carga tributária, dependendo do regime tributário dele, ele pode ter uma elevação na carga tributária dele. Um exemplo prático, vamos falar no lucro presumido. Uma clínica odontológica no lucro presumido. Se ele contrata um outro profissional médico para prestar serviço para ele como pessoa jurídica e esse profissional cobra dele R$10.000, ele vai pagar os R$10.000 e vai pagar mais 20% para o INSS como pessoa física, tá? Como pessoa física, sim. Ele vai pagar 20% sobre a contratação daquele profissional pessoa física. Isso ele enquanto pessoa jurídica, lucro presumido, contratando uma pessoa física. Se ele contrata um outro profissional, mas esse outro profissional ele também tem uma pessoa jurídica, o valor vai ser R$10.000. Ele não vai ter mais a incidência de nenhum tributo. Então, nesse caso, seria melhor ele contratar uma pessoa jurídica. Já na pessoa física, para ele, passa a ser indiferente. Então, se eu sou um consultório médico e atuo como um profissional liberal autônomo, eu posso contratar tanto na pessoa física como na jurídica. Eu não vou ter incidência adicional de impostos e vou usar qualquer um deles, seja a nota fiscal dele, ou seja o recibo que ele me emitir, para deduzir no livro caixa também. Então aí seria indiferente. Um outro assunto que entraria seriam as questões trabalhistas que envolvem também essa operação, né? Mas aí acho que são cenas para os próximos capítulos. Jaime, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso TecPod, o podcast da Rádio Tech. Com certeza, o pessoal levantou muitos insights aí para os nossos dentistas. E, por favor, Jaime, deixe seus contatos aí, suas redes sociais, o escritório também. Acho que o pessoal vai procurar, hein? Com certeza. Porque tem alguém que ficou com a pulguinha atrás da orelha aí. Perfeito. Vocês podem me encontrar no Instagram, no Cardoso_Jaime, ou simplesmente Jaime Cardoso, digitando lá o Instagram já me busca. O nosso site é vitoriaconsultores.com.br. Estamos localizados aqui no centro de Londrina. Atendemos profissionais da área de saúde, além de todas as outras atividades, em 5 estados nós já estamos atuando. Atendemos daqui mesmo, né? Hoje a tecnologia nos permite isso. Sim. Digital.
que a gente sempre fala, né? Maravilha. Exatamente. Muito obrigada, Jaime. Eu que Obrigado, agradeço Jaime. a oportunidade. Valeu, gente. Até a próxima. Fiquem ligados aí que tem mais coisa boa, hein?